Olá, a gente começa essa edição do Jornal da Correio indo direto à Estrada de Cabedelo, onde está sendo velado o corpo da jornalista Lena Guimarães. Ao vivo, o repórter Simon Cavalcante está acompanhando por lá. Boa noite, Simon. Oi, Linda. Pois é, um dia bastante difícil para o jornalismo paraibano, para nós que fazemos jornalismo paraibano, especialmente do Sistema Correio, né? Foi um dia bastante difícil para a gente, né? Que teve a honra de trabalhar ao lado de Lena Guimarães, de aprender com ela e de ver a sua simplicidade e a sua generosidade para com os colegas, né? Então, foi um dia que emocionou bastante a todos que fazem o Sistema Correio e continua sendo bastante difícil, né? Esse velório dela teve início aqui às 3h30 da tarde, nesse crematório Caminho da Paz que fica em Cabedelo, como você falou, né? E desde o início foi grande a movimentação aqui de familiares, de amigos, de jornalistas, de autoridades do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, né? E admiradores também de Lena Guimarães. Lena que soube cativar o leitor do Correio da Paraíba, que soube também conquistar o telespectador da TV Correio por meio do Correio Debate, por meio daqui do Jornal da Correio, né? E foi ganhando esse respeito de todos, né? A gente percebe isso pelas autoridades que foram passando por aqui, gente do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, e não para, a todo momento vem chegando gente aqui para prestar essa última homenagem, né, para dar o adeus a Lena Guimarães. Mas antes de a gente trazer mais informações aqui sobre esse velório, a gente vai acompanhar agora uma reportagem que conta um pouquinho dessa trajetória de Lena, né, que traz parte desse legado que ela deixou para o jornalismo paraibano. Cajazeirense, sertaneja, jornalista, mulher. Adjetivos que para Lena Guimarães sempre foram sinônimos de orgulho e bandeiras que fazia questão de hastear. A filha ilustre do sertão nasceu Regirlene Rolim Guimarães em 12/11/1957, uma família importante fundadora de Cajazeiras. Mas Lena, como era carinhosamente chamada, quis escrever a própria história. Desde o ensino médio, já sabia que queria ser jornalista. Um sonho concretizado que compartilhou com amigos, conterrâneos e futuros colegas de profissão. Lena Guimarães, ela foi mais do que uma das principais referências do jornalismo político da Paraíba, né? Ela era, para mim, uma grande amiga e uma espécie de guru, né? Muitos momentos da minha vida que eu compartilhei com ela e ela me aconselhava qual o melhor caminho, qual o momento certo de agir, de tomar uma decisão. Tínhamos conversado recentemente sobre projetos para o próximo ano e, assim, deixa uma lacuna, um vazio irreparável no jornalismo e no campo da amizade, né? Ela era muito rara, era uma pessoa muito cuidadosa com a notícia, muito responsável, de extrema credibilidade. No jornalismo, o pioneirismo se tornou uma marca. Lena foi a primeira mulher a ser editora do extinto jornal Momento e a primeira a assumir a editoria-geral do jornal e do Sistema Correio de Comunicação. A jornalista ainda foi a primeira secretária de Comunicação do Estado no governo José Maranhão. Momentos como esse possuem a força de me deixar sem palavras. Não vou estender minha dor. Tão somente quero render um tributo de gratidão àquela que foi fiel às amizades, aos conceitos da ética e da moralidade, profissional exemplar, que fez do jornalismo um campo sério de informações bem construídas, com análises perfeitas da política da Paraíba e do Brasil. A minha eterna saudade de Lena Guimarães, uma amiga com A grande. Os cargos de gestão foram só um dos capítulos de uma longa e consagrada trajetória profissional. Lena foi diretora de programação da Rádio Arapuã e repórter, redatora e chefe de reportagem do jornal A União. Da Folha de São Paulo e do Jornal do Brasil, já foi repórter regional. E do Correio da Paraíba, editora de política, cidades, cultura e economia.
toda essa versatilidade jornalística veio do desejo de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Para isso, buscou uma nova formação, a de Direito. Inquieta, ainda se especializou em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e cursou MBA em Derivativos e Informação Econômica Financeira pela USP. Conhecimentos que ampliaram o campo de visão nas redações e a fez abrir espaços para que o Ministério Público e tribunais regionais pudessem trazer nas páginas dos jornais informações importantes para a sociedade. Secretária de Estado, teve suas contas integralmente aprovadas no Tribunal de Contas. Na época eu era presidente do tribunal e me lembro quando Lena assumiu a secretaria, ela veio aqui nominando. Eu preciso de orientação. Eu disse a ela, o bom gestor se aproxima do tribunal, porque quem não quer acertar passa longe do tribunal. Lena Guimarães leva a certeza do dever cumprido, como jornalista, como mulher, como amiga, como mãe, como pessoa, enfim. Lena Guimarães, ela não vai morrer, porque a Bíblia diz, aqueles que acreditam em Deus, mesmo que morram, viverão para sempre. Foi uma perda incomensurável para o jornalismo, para a mídia estadual e para o judiciário. Tem uma parceria muito forte com os juízes, desde o tempo do meu pai, que meu pai fez parte de uma comissão que fazia uma espécie de controle de comunicação no sistema Correio de Comunicação, e ela fazia parte dessa comissão e teve uma grande interação. Ela sabia lidar com o idoso, sabia lidar com o jovem, e Deus está no comando, Deus sabe o que faz, mas lamentamos muito. E o Judiciário Paraibano tinha uma parceira de comunicação que temos que nos comunicar, e a Lena Guimarães deixou um exemplo. Além de talentosa, Lena também sabia enxergar novos talentos. Foi por oportunidades criadas por ela que grandes nomes do jornalismo foram revelados aos paraibanos. Muito do que eu sou Sony Lacerda enquanto profissional, eu devo a ela. Ela foi que me deu a primeira vaga como repórter, aí em 95, assim, acreditou em mim, né? E já disse assim, você começa tipo em janeiro, mas batom na boca, cabelo penteado, veio de calça jeans, que eu era secretária, né, da redação, e eu usava umas bermudas, e ela disse, não, é calça jeans, tem que vir toda arrumadinha. E eu aprendi muito isso com ela. E às vezes eu reclamo com os meninos aqui, eu digo, vão para onde, né? Eu vejo uma calça rasgada um pouquinho. Eu tenho muito dela, assim, eu vejo muito dela em mim, né? Que ela dizia assim, Sony, olha, um problema, 2 soluções. Não entre na minha sala sem isso. E eu costumo aplicar isso para os meninos aqui dentro, né? Então, assim, ela é a minha base, assim. Tudo que eu sei, o que eu aprendi, né? A não olhar só um lado, né? A respeitar o leitor, o telespectador, o ouvinte, né? Ela tinha essa preocupação. Lena eu conheci no início da década de 70, na militância político-cultural, mas um pouco já de jornalismo. Nesta época, Lena estava começando como gerente do jornal da sucursal, o Jornal União, em Cajazeiras, mas aí, neste período, realmente a nossa convivência mais forte era no campo da militância político e cultural. Política de esquerda, o movimento cultural de Cajazeiras, durante alguns anos da década de 70, depois Lena veio para João Pessoa, acho que 1978, por aí assim. Ainda reencontrei com Lena algumas vezes aqui, eu na militância política e ela já no jornalismo, ainda no Jornal União, aqui em João Pessoa, nos anos 79, 80. Depois voltei para Cajazeiras e fui militar no jornalismo e voltei aqui já aí com a força de Lena, que já era editora do Jornal União. No início em 2002, na verdade, Lena terminou articulando com a direção do jornal Correio da Paraíba, a vinda de um grupo que foi composto por mim, Gutenberg e Rui Dantas, para a apresentação do programa Correio Debate. No período que esteve à frente do Correio da Paraíba, o impresso passou a responder por 74% do mercado. Um feito conquistado graças à marca de credibilidade que ela conseguiu imprimir ao jornal. Nós temos que nos abraçarmos aos ensinamentos de Lena.
a lealdade, os conceitos de competência, de fazer a coisa bem feita, de ser uma líder. Então, a mensagem que Lena nos traz, e traz em 360 graus do que atuava, é para que nossa equipe, que o Sistema Correio se agigante e faça dela um emblema, faça dela uma marca, e que em busca de copiar, de imitar esta marca, nós possamos fazer as coisas cada vez melhor, cada vez de forma mais com ética e paixão, que foi um slogan criado por ela. 30 anos de convivência com Lena Guimarães, eu tive a honra de tê-la como editora de política e depois ela galgou a editoria-geral do Sistema Correio de Comunicação. Então, foi um momento muito importante para a gente, porque ela profissionalmente era com competência muito grande, como pessoa humana. Nós nos falávamos nesse período todos os dias, então sempre uma discussão sempre produtiva, né? Porque Helena era uma pessoa de uma capacidade intelectual muito grande, uma pessoa humana. Então fica um vazio muito grande para todos nós que fazemos Sistema Correio. As portas que gostava de abrir no Sistema Correio sempre ficaram abertas para ela. Após deixar a editoria do Correio da Paraíba para assumir novos desafios, voltou à empresa como colunista do jornal e passou a ter um espaço também na telinha. Na RCTV, extinto canal por assinatura, tinha uma cadeira cativa no programa Rede Debate, apresentado por Hermes de Luna. Com o colega jornalista, ela também dividiu o estúdio do Correio Debate na TV Correio. Comecei como repórter de política no Sistema Correio, tendo como editora do Jornal Correio Lena Guimarães. Foi ela quem me colocou na posição de colunista político do Jornal Correio da Paraíba, onde eu fiquei por vários anos. Então, houve uma breve interrupção dessa caminhada no Sistema Correio. No retorno à casa, nós pudemos novamente trabalhar, dessa vez, Lena Guimarães, eu, na RCTV e depois, mais recentemente, aqui no Correio Debate da TV Correio. Claro que esse é um dia muito triste, um dia que a gente jamais queria ter vivido, ter noticiado, mas Lena Guimarães sabe mais do que ninguém de que, como referência do jornalismo paraibano, precisava ser noticiado para o registro das futuras gerações de jornalistas, porque saber que a Paraíba já teve uma profissional que fazia um jornalismo de alto nível. Lena Guimarães foi a responsável pelo slogan do Sistema Correio, jornalismo com ética e paixão. E era isso que ela mais sabia fazer, um jornalismo com ética, paixão e com compromisso com a notícia. Ainda na TV Correio, Lena Guimarães foi colunista do Jornal da Correio, onde também analisava e revelava os bastidores da política paraibana. Espaços que só consolidaram ainda mais a imagem e a credibilidade de Lena junto ao público e à própria classe política. Tive a oportunidade também de conviver com Lena quando vice-governador do Estado e era secretária de Comunicação do Estado da Paraíba. Uma pessoa extremamente humanizada, que fez realmente um trabalho extraordinário como secretário de Comunicação do Estado, que deixa essa lacuna, deixa esse vácuo aí no jornalismo do Estado da Paraíba e do Brasil. Eu falo não só como uma amiga, que é admiradora de Lena, mas institucionalmente como a governadora interina, em nome do governo do Estado, um grande pesar. Eu lamento enormemente, eu acho que foi uma grande perda para o nosso Estado. Lena era aquela mulher que era um exemplo de uma grande jornalista. Lena Guimarães partiu nesta segunda-feira, aos 62 anos, no hospital particular da capital. Diagnosticada com câncer de pâncreas, se manteve discreta quanto à doença. Internada em tratamento, ela sofreu falência múltipla dos órgãos. Ela deixa também um grande exemplo de dignidade no sofrimento. Eu, esses últimos dias, acompanhei Lena no hospital e vi que Lena estava se purificando mais ainda para ir para os braços do pai. Então, ela deixa um legado enorme para todos nós, ela deixa um exemplo muito grande da profissional. E para mim, eu falo da amiga, tá? E que eu posso dizer gratidão eterna a ela.
Nós fomos muito agraciados com essa graça que o Senhor nos deu, pela inteligência. Ela era uma pessoa muito brilhante, né? Uma pessoa muito serena, uma pessoa sempre que tinha uma palavra, nos momentos bons e nos momentos ruins. Lutou muitas lutas, né, do Correio junto conosco, era sempre a mente sábia, né? A mente do equilíbrio, da sabedoria, da estratégia. Então, se a gente tinha alguma estratégia, a Lênia estava ali, pronta, aberta para nos dar soluções, né? Soluções que pudessem estar levantando essa empresa, levantando a Paraíba, né? Ela buscava muitas causas da Paraíba, muitos encantamentos, nunca nos falou realmente da doença, passou essa passagem assim, de forma muito serena, muito tranquila. Ela não gostava muito de expor, ela tinha uma fé inabalável, né? Até os últimos minutos da vida dela. Eu acho que isso nos deixou um legado, nos deixou um exemplo da brilhante profissional e da pessoa, né? Diante de tudo isso que a gente acompanhou agora na reportagem, né, que Lena Guimarães conseguiu conquistar o carinho e o respeito de todos os paraibanos. O velório aqui prossegue, vai ser suspenso daqui a pouquinho a partir das 8 horas. Ele será retomado amanhã às 7 horas, só que às 10 horas vai ter uma solenidade reservada para familiares e aqueles amigos mais próximos. Vai ser nesse horário que o corpo será cremado. Então, fica aberto ao público aí das 7 da manhã até às 10 horas. Ou seja, quem tem admiração por Lena e quiser prestar essa última homenagem, dar o último adeus, o velório vai ser reaberto a partir das 7 horas da manhã. Linda, a expectativa é que alguns familiares dela, que inclusive moram em Brasília, que cheguem aí até a madrugada para também se despedir da jornalista. Linda, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações. É com você certo. No estúdio. Tá bom, Simon. Obrigada aí por essas primeiras informações. Daqui a pouquinho ele pode voltar trazendo outros detalhes, né? Outras informações aqui pra gente. E um dado importante é que em 8 de maio desse ano, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou por unanimidade a concessão da medalha de mérito jornalístico a Lena Guimarães. Uma honraria que não chegou a ser entregue, mas que ainda assim veio como um reconhecimento em vida por todo o legado de ética e paixão deixado por Lena. E a morte da jornalista repercutiu em todo o estado, inclusive na cidade de Campina Grande. A Câmara Municipal de Campina Grande amanheceu de luto com a morte de Lena Guimarães. Políticos que acompanhavam o trabalho da jornalista comentaram a perda de uma das mais importantes vozes da narrativa política paraibana. Era uma jornalista de muita credibilidade. Tudo que passava pelo crivo de Lena Guimarães, quer seja nos aspectos da economia, da política, né, do dia a dia do Estado, das questões sociais, né, políticas de um modo geral, Lena estava muito bem antenada. Então, o jornalismo paraibano, né, perde muito com a partida precoce de Lena Guimarães. Eu acompanho Lena de muito tempo. Lena que prestou relevante serviço à Paraíba, foi secretária de comunicação do Estado da Paraíba, foi correspondente de jornais a nível nacional, tem uma coluna no Correio da Paraíba que era obrigação de todos nós ler. A presidente da Casa, Félix Araújo, falou sobre a representatividade de Lena como grande mulher e profissional. Um expoente feminino, um símbolo do empoderamento da mulher, um símbolo de honradez, de qualidade no jornalismo. Presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, Boega Gadelha lamentou a perda para a comunicação. Eu sempre valorizei a coluna de Lena e lia com muito gosto, porque era diferente, sempre envolvendo até filosoficamente a vida do paraibano, o que aquele político representava, quais eram as coisas que ele dava mais importância, e a gente ia sentindo e entendendo a política na versão de pessoas preparadas, das pessoas que conheciam de fato o nosso Estado, sabia dos nossos interesses. Lena Guimarães contribuiu diretamente para a expansão do jornalismo no interior do Estado. Como diretora de jornalismo do Sistema Correio, atuou para o fortalecimento da comunicação local e ficou conhecida por seu trabalho levado com seriedade e credibilidade. Com elegância, com respeito, mas sempre reproduzindo os fatos com veracidade. Então isso
sempre fez com que ela sempre tivesse essa credibilidade junto à classe política paraibana. De fato, foi uma surpresa assim triste. A gente estende nesse instante os sentimentos a toda a família dela, a todo o jornalismo, né, do Sistema Correio de Comunicação, que também sente a dor da perda, e que Deus possa, nesse instante, confortar todos esses corações. A gente sabe que o nome de Lena Guimarães é uma referência do jornalismo, né? E a notícia da morte dela repercutiu, inclusive, em todo o país. Para você ter uma ideia, o nome de Lena ficou aí entre os assuntos mais citados no Twitter durante várias horas do dia de hoje. Ficou em 14º lugar nos assuntos do momento, os assuntos mais comentados da rede social nesta segunda-feira. A gente dá uma pausa nessa cobertura sobre a morte da jornalista Lena Guimarães. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Jornal da Correio. Estamos de volta com o Jornal da Correio. Vamos chamar mais uma vez ao vivo o repórter Simon Cavalcante, que está na estrada de Cabedelo, onde está sendo velado o corpo da jornalista Lena Guimarães. Oi, Simon. Oi, Linda. Pois é, a gente acompanha esses últimos minutos do velório da jornalista Lena Guimarães nessa segunda-feira. Isso porque ele deve ser suspenso daqui a pouquinho às 8 horas. Pelo menos esse é o desejo dos familiares, mas é claro que vai depender também da visitação. Isso porque a todo momento chega gente aqui querendo se despedir da jornalista, né? E Lena era assim, ela conseguiu conquistar a todos, né? Ela fazia esse jornalismo político muito forte, tinha essa veia política muito forte, mas apesar dela ter sido secretária de comunicação do governo Maranhão, na verdade ela era respeitada por todos os lados da política, todos os partidos, todos, seja de direita, de esquerda, sempre tinham esse respeito por Lena Guimarães. Inclusive, a expectativa é que daqui a pouco chegue o ex-senador Cássio Cunha Lima por aqui. Pelo menos a assessoria confirmou que ele viria agora à noite. Mas quem também fez questão de demonstrar o pesar por Lena Guimarães foi o senador veneziano Vital do Rego, e a gente confere agora. Como eu, de certo, milhares de pessoas tomaram de surpresa o fato da morte da jornalista Lena Guimarães, o anúncio da morte da jornalista Lena Guimarães. Por que de surpresa? Porque episódios dessa natureza sempre nos chocam, principalmente quando nós não esperamos. E eu queria aqui, tomado realmente dessa informação muito dolorosa sobre todos os aspectos para o mundo do bom jornalismo, daquele jornalismo sério que buscava transmitir as informações fidedignas, com opiniões sempre abalizadas, com grande formação intelectual, universal que tinha a jornalista Lena Guimarães. Todos nós nos sentimos condoídos. Eu queria aqui humildemente transmitir aos seus familiares e a todos aqueles que, sentidos como eu, que tiveram a oportunidade durante muitos anos de acompanhar a Lena como repórter, como jornalista, como colunista, como apresentadora, os nossos mais francos e sinceros pêsames pela perda precoce dessa queridíssima, extraordinária, competentíssima profissional Lena Guimarães. Outra prova do respeito, né, que os órgãos, que as autoridades tinham por Lena Guimarães foi que hoje o TRE prestou uma homenagem durante a sessão, né? Essa homenagem foi conduzida aí pelo desembargador José Ricardo Porto, que é vice-presidente e corregedor do tribunal, né? Na fala dele, ele propôs um voto de pesar, disse que toda a Paraíba foi surpreendida pela perda repentina de Lena e que ela foi uma mulher que sempre esteve à frente do seu tempo, né? Ele foi destacando toda a trajetória dela, de Cajazeiras até aqui, a capital, e ele falou também, né, que a trajetória dela sempre foi pautada pelo enaltecimento e elogios, né? A Paraíba está diante de uma lacuna, principalmente no jornalismo, que jamais será preenchida. Essas são algumas das palavras do desembargador que propôs esse voto de pesar pela morte da jornalista Lena Guimarães. Linda, aqui, como eu falei agora há pouco, a expectativa
expectativa, né, que o velório seja suspenso, mas ele vai ser retomado às 7 horas, ou seja, quem quer prestar essa homenagem a ela e não puder vir agora à noite, até porque, né, falta pouco tempo para encerrar, mas ele vai ser retomado amanhã às 7 horas. Já a cerimônia de cremação vai ser às 10 horas, mas aí vai ser uma cerimônia reservada só para familiares e também para amigos mais próximos. Linda, é com você no estúdio. Tá certo, Simon. Obrigada pelas informações. Boa noite. E qualquer coisa é só chamar aqui que a gente volta trazendo outras informações, outros detalhes.